Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco. O Contraponto tem a satisfação de receber hoje o presidente da Associação Nacional de Desembargadores, o desembargador Luiz Eduardo Rabelo. Desembargador, o senhor é favorável à redução de idade para a maioridade penal? Sim, com certeza, e inclusive na última Assembleia Geral de nossa associação, eu fui autor de uma proposta que veio a ser aprovada por maioria, no sentido de se encaminhar um ofício ao Congresso Nacional pedindo que houvesse uma proposta no sentido da redução da maioridade. Eu tenho alguma experiência, 50 anos de Poder Judiciário, entrei em 1957. 50 anos? Em 1957 eu entrei, percorri todos os setores do Judiciário. Ingressei no Ministério Público como defensor público, que era o cargo inicial da carreira do Ministério Público, e exerci a curadoria de menores, atuei no juizado de menores e atuei também nas varas criminais durante longo tempo. Depois é que eu fui para o civil. Então conheço razoavelmente tem toda a autoridade para dizer a matéria, porque percorri todas as instâncias e tive muito contato também na fase de promotor com a polícia. Atuei muito, inclusive subi, por incrível que pareça, subi favelas com a polícia. É mesmo, desembargador? E não sentiu medo, não? Fazia parte da função, né? Promotor. Se bem que numa época um pouco mais calma, né? Claro, hoje em dia as coisas hoje já está mais difícil. Mas endurecer a lei resolve? Eu acho que sim. E acho que o não endurecimento é que está gerando a violência e, evidentemente, me parece que isto vai incentivar uma violência maior, porque na medida em que o marginal ele tem conhecimento de que nada vai acontecer, né? Então isso é um estímulo ao aumento da criminalidade. Aliás, voltando à questão da maioridade, né? Do aumento da responsabilidade menor, né? Da idade, é exatamente o que ocorre. O menor, hoje de 16, 17 anos, né? Ele pode votar, ele pode ser emancipado, né? Mas não é responsabilizado. Então o que acontece? Isso estimula ele à prática do crime, porque ele sabe que nada vai acontecer. Ou pelo menos não inibe, né? Não inibe, com certeza absoluta. É o mesmo que um pai que vê um filho fazer alguma coisa errada, o pai, ao invés de reprimir, ele não reprime, então ele não está educando devidamente o filho. E é o que a sociedade brasileira, com a legislação atual, está fazendo e gerando esse aumento de criminalidade, principalmente com os menores. Agora, por que o senhor defende que, com relação a esse assunto, o ideal seria a realização de um plebiscito? Sim, eu acredito que o plebiscito, aliás, tem dois plebiscitos, a meu ver, muito importantes e que nunca foram levados a efeito. Quais são? A redução e a pena de morte. Pena de morte. Também. Pena de morte. E a pena de morte. O senhor acha que daria certo a pena de morte? Eu acredito que ela vai reduzir a criminalidade, porque pode fazer um levantamento. Todos os países que têm pena de morte, vamos ver para os países do Oriente. Lá a maioria tem pena de morte, lá a maioridade é muito mais reduzida do que no Brasil. O índice de criminalidade é infinitamente menor do que o nosso. É a primeira vez que eu converso com um desembargador que é a favor da pena de morte, ou seja, que entende que a pena de morte talvez resolvesse. Isso é muito interessante, porque realmente pode até dar certo, né?
Poderia até dar certo. Veja, falando assim genericamente, parece que eu seria a favor da pena de morte em qualquer hipótese. Não. É só em casos excepcionais, claro. Em casos de reincidência específica. Sim. Eu tenho a experiência da minha época de promotor, quando existia ainda o presídio, o famoso presídio da Ilha Grande, né, em que eu estava investigando um crime que foi, aliás, o primeiro crime, primeiro assalto, vamos dizer assim, né? É roubo, mas vamos falar na linguagem popular. O primeiro assalto a supermercado com metralhadora feito por uma quadrilha, que foi o famoso crime do pegue-pague. Isso foi em 1960 e qualquer coisa. E eu, então, fui designado pelo procurador-geral para, junto com a polícia, fazermos a investigação para a apuração da autoria. E tive a indicação de que alguém no presídio da Ilha Grande tinha conhecimento de alguma coisa que pudesse nos ajudar. E eu fui ouvir. Era um preso que tinha, a folha penal dele ele tinha inúmeros processos, inúmeras condenações. Você já vinha... Né? Então, eu conversando com ele, e ele virou-se para mim e disse assim, olha, promotor, a coisa mais difícil é o senhor conversar ou tentar alguma coisa com quem não tem mais nada a perder. É o meu caso, eu não tenho mais nada a perder, porque eu já tenho várias condenações, a hora que eu sair daqui, vou continuar praticando crime. Né? Outro problema sério... Mas sem nenhuma perspectiva, né? Não tem. Então, um cidadão desse, ele não tem recuperação. Ele não tem recuperação. Então, o que vai acontecer? Se ele for submetido à pena de morte, certamente inúmeras vidas serão salvas, porque são inúmeras pessoas que ele, se permanecer vivo, vai matar. Ou seja, que ele não chegará. Então, troca-se a vida de um criminoso, né, por a vida de 4, 5 inocentes. Agora, até que ponto o poder público contribui para o aumento da delinquência juvenil? Bom, aí, a meu ver, o que ocorre é o problema da legislação brasileira. A legislação brasileira, eu até posso, se for interessante, contar um episódio que eu vivenciei, né, com relação a esse problema. Esse problema é ligado ao poder público. Eu trabalhava como promotor e estava requisitado junto ao Poder Executivo. E chegou ao nosso conhecimento. Isso já tem, eu não posso precisar a época, né? Mas tem bastante tempo. Em que começou a haver um problema da ida do tóxico para os Estados Unidos, via Colômbia, via Bolívia. Era o cartel de Cali, cartel de Medellín, e foi feito um acordo com o governo americano, no sentido do governo americano auxiliar, né, esses países, tanto a Bolívia como a Colômbia, no combate ao tráfico, né, ao tráfico de drogas, porque esse tráfico estava incomodando os Estados Unidos, porque estava indo para os Estados Unidos e principalmente para o jovem americano. Então o governo americano resolveu ajudar. E foi feito um cerco, foi feito um trabalho bem feito, um planejamento bem feito, e foi apreendido com eles do cartel, eu não me lembro se do cartel de Cali ou de Medellín, um estudo que eles tiveram conhecimento de que o governo americano ia ajudar os dois países, o governo da Bolívia e da Colômbia, a combate ao tráfico. Então eles fizeram um estudo de para onde eles deveriam ir, porque poderia ficar inviável continuar o tráfico na Bolívia e na Colômbia. E esse estudo foi apreendido pela polícia americana. O estudo feito pelos traficantes. Ou seja, um planejamento de futuro. Isso, para onde eles iriam se ficasse inviável continuar na Bolívia e na Colômbia. E, por incrível que pareça, esse estudo foi encaminhado ao governo brasileiro, em que eles diziam o seguinte: no caso de tornar-se inviável o tráfico nesses dois países, nós deveremos ir para o Rio de Janeiro. Por quê? Pelas seguintes razões. É uma cidade cercada de morros.
É uma cidade em que nos morros existem pessoas muito pobres. É uma cidade em que o governador do estado proibiu que a polícia subisse o morro. É um estado dentro de um país em que a lei é extremamente frouxa e é um estado que tem um porto internacional e um aeroporto internacional. Então, lá é o local adequado para nós nos mudarmos. Isto foi levado ao governo brasileiro. Não acreditaram, não pagaram para ver, e hoje nós vemos, está aí o resultado. O tráfico no estado do Rio de Janeiro é uma coisa que está, hoje dificilmente... Quase que incombatível, né? Exatamente. Que absurdo. Você vê, se tivessem levado a sério, né, desembargador? Agora falando mais claramente, a impunidade que assola o país é culpa de quem? De alguém, de ninguém ou de todos? É um conjunto de fatores, né? É o problema da educação, que é deficiente, é o problema da saúde, que é deficiente, é o problema de uma legislação fraca, é um resultante de uma polícia mal paga, mal preparada. Né? Então, ela não se pode imputar a uma determinada pessoa, a um determinado organismo, mas sim a um conjunto de fatores que levam a essa situação. E até mesmo, às vezes, da população que não vota bem, né? Também, mas a população, coitada, eu acho que não se pode culpar a população na medida em que não se dá instrução à população. Para votar bem, não tem o retorno. Para votar bem, a população tem que ter educação, tem que ser bem instruída. Se o cidadão não sabe ler, como é que ele vai poder votar? Escolher, né? Escolher, exato. Ele não tem nem capacidade para absorver e fazer uma avaliação de qual seria o melhor candidato. Desembargador, que nota o senhor daria para a última reforma do Código de Processo Penal? Eu acho que não resolveu. Essas reformas que são feitas, sinceramente, elas não me agradam. Eu acho que não resolvem. Sofrível. Agora, o senhor considera a classe dos magistrados unida? Ela era unida. Hoje em dia as coisas estão... Está havendo uma certa desunião, talvez provocada no sentido de enfraquecer. Veja bem, qual é a técnica que se usa para enfraquecer uma instituição? É dividir a instituição. Então, na medida em que se... fragmentá-la, né? Exatamente, é uma técnica para enfraquecer. E o judiciário é a grande defesa da sociedade, não é? Sim, porque se o pobre não tiver o judiciário para ele pedir remédio, não pedir internação, o plano de saúde que não permite que ele vá para um CTI, né? Se não se enfraquece o judiciário, a sociedade perde com isso, não é? E como se enfraquecer? É dividindo, criando cisão entre... Não? E corajosa, ela é? Corajosa, ela é? Ah, sim, sem dúvida. Tá bem. Nós vamos interromper alguns instantes para um pequeno intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta. Você não saia daí. Daqui a pouco voltaremos com Luiz Eduardo Rabelo, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco. Desembargador Rabelo, nas escolas da magistratura não existe disciplina que desenvolva relações dos juízes com os advogados e promotores. O senhor acha que seria uma boa ideia criá-la? Me parece que sim. Com relação ao Ministério Público,
eu acho que já existe um relacionamento natural do juiz com o promotor. Talvez com o advogado é que seja um pouco mais complexa esse relacionamento. Então, evidentemente que seria de todo interessante que se fizesse um estudo, enfim, alguma coisa fosse feita no sentido de aprimorar e de facilitar esse relacionamento, porque todos vão ganhar com isso. Sempre ajuda, né, desembargador? Ah, com certeza absoluta. Agora, em geral, disse que o juiz é uma ilha, né? Porque distante da coletividade que o cerca. Isso é verdade? Veja, ainda voltando à questão do advogado, me parece que era muito importante se aumentar essa aproximação, porque a luta do advogado, a vida do advogado é muito difícil, não é? Porque ele tem que explicar ao cliente, às vezes, questões e decisões que o cliente, que é leigo, não entende. Geralmente não entende. Geralmente não entende. Mas seria interessante que essa matéria fosse abordada como alguma disciplina na escola da magistratura. A outra pergunta, desculpe, eu não... Pois é, a outra é com relação, pelo fato do juiz ser assim, entendido como se fosse uma ilha distante das pessoas. O volume de processos que um juiz recebe hoje é tão grande e ele é muito cobrado.